Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Terminou agora há pouquinho, segunda-feira, 8 de agosto. O Santos venceu o Coritiba, lá na cidade de Curitiba, por 2-1. Jogo arrastado no primeiro tempo, 0-0 muito ruim. Segundo tempo melhorou. O Santos chegou a fazer 1-0 com um gol de cabeça do Madison. Depois o Léo Gamalho empatou. E quando tudo parecia no 1-1, o Santos já nos acréscimos do segundo tempo marcou com Brian Angulo e venceu por 2-1. Na verdade, esta rodada serviu para a gente entender o seguinte: Palmeiras disparou, está ficando cada vez mais tranquilo na liderança. Os 6 primeiros permanecem os mesmos nas mesmas posições. O Atlético Paranaense, que ganhou do Atlético Mineiro de virada no Mineirão, segue em quarto e o Galo em sétimo, fora da zona de classificação da Libertadores. E nas 4 últimas posições, apesar da brilhante vitória do Fortaleza em cima do Internacional, que tinha um a mais, Fortaleza fez 3-0 mesmo com um a menos. O Fortaleza subiu, mas ainda está na zona do rebaixamento, é o 17º com 21. Porém, só um atrás agora de Avaí e Curitiba. Fortaleza dá sinais de reagir. Cuiabá segue na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense também, e o Juventude com 16, confesso a vocês que para mim é um time rebaixado, só esperando a data de confirmação. Não esboça nenhuma reação. Essa é mais ou menos a tônica dessa 21ª rodada. Vou debater muito com vocês, jogo por jogo, mas antes de mais nada vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Já gravei vídeo da Série B, já gravei vídeo da Série D, já gravei vídeo da Bzinha, que é a última divisão do Campeonato Paulista. Vou gravar a Série A agora, daqui a pouquinho eu gravo a Série C e, evidentemente, a cada rodada cheia eu vou passando todas as informações, os detalhes, os gols e a próxima rodada sempre de todos os campeonatos, certo? Então faça a sua inscrição e, evidentemente, dê o seu like, faz sua opinião, vamos trocar uma ideia, aquela que a gente faz no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Perfeito? Então vamos lá falar com a primeira dessa 21ª rodada. Vamos começar com o líder. Evidentemente, o líder Palmeiras, que não teve a menor dificuldade para vencer o Goiás por 3-0, mesmo preservando alguns jogadores. Já pensando na quarta-feira agora, quando vai disputar com o Atlético depois de empate brilhante, perdia por 2-0 e empatou 2-2 do Mineirão, vai jogar em casa agora para ver quem vai para as semifinais da Libertadores. Palmeiras tentando o terceiro título consecutivo, hein? Bem tranquilinho, o Palmeiras fez 3-0. Um golaço do Mike, um gol do Rafael Veiga, que depois de perder 2 pênaltis, inclusive decretando a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil para o São Paulo, e um golaço do Atuesta. 3-0. Evidentemente que dá para você questionar. Eu não marcaria jamais o pênalti com o Rafael Veiga do 2-0, mas é interpretativo e eu respeito. Mas não foi isso que fez o Palmeiras vencer. O Palmeiras venceu por 3, poderia ser 4. Wesley perdeu 2 gols inacreditáveis, por exemplo. Então foi uma vitória contundente de um líder que tinha 4 pontos de vantagem do vice-líder Corinthians, agora tem 6 pontos de vantagem do vice-líder Corinthians. Situação tranquila, até porque o próximo jogo é com o Corinthians. Se o Palmeiras vencer o Corinthians lá em Itaquera, o Palmeiras abre 9, gente, e aí vai ficar muito difícil. Mesmo se ele se classificar na Libertadores, esse elenco dá para se dividir em 2 frentes tranquilamente. Time muito bem treinado, muito bem arrumadinho. Um elenco está ficando forte com as contratações. Contratou o Tabata agora nesta segunda-feira, mesma confirmação. Enfim, vai ganhando opções o Abel e o Palmeiras vai sendo cada vez mais favorito. Palmeiras líder com 45 pontos, 6 de vantagem do vice-líder Corinthians. O Goiás caiu 2 posições, agora é o 13º com 25 pontos, mas ainda está a 4 de distância do Fortaleza, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Ainda está tranquilo no meio da tabela. Vamos falar do vice-líder, o Corinthians, hein? O Corinthians foi jogar com o Avaí, também preservando vários dos titulares, pensando no duelo com o Flamengo, que vai ser amanhã, terça-feira. O primeiro jogo em Itaquera perdeu do Flamengo por 2-0. Eu entendo que é muito difícil.
É verdade que deve contar com o William de volta. O Renato Augusto voltou nesse empate 1-1 com o Avaí. Entrou no segundo tempo bem. O Corinthians começou o primeiro tempo mal. O Bissoli fez mais um gol. Ele foi a 10. É um dos artilheiros do campeonato. Cano tem 13. Pedro Raul tem 11. 10 tem Bissoli. Caleri, então, tá brigando pela artilharia. Cobrando o pênalti, fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians cresceu bastante, principalmente com a entrada do Renato Augusto. E o Balbuena, que tinha cometido um pênalti tolo, que o Bissoli fez no primeiro tempo, acabou empatando. 1-1. Corinthians segue na segunda colocação, mas caiu para 6 pontos de diferença para o Palmeiras. Tinha 4, foi para 6. Está se distanciando. É jogo de vida ou morte contra o Palmeiras para o brasileiro. Evidentemente falando para o brasileiro, porque o Corinthians pode chegar, e é uma tendência, eu creio, que vai chegar eliminado da Libertadores para enfrentar o Palmeiras. E aí vai ter que concentrar sua força, claro, no brasileiro. Corinthians segundo com 39. O Avaí tem que tomar cuidado, hein? Ele segue na 16ª posição com 22 pontos, um só acima do Fortaleza, hein? O Avaí que nas primeiras rodadas, 10 primeiras rodadas aí, esteve brigando pelo G6, lembra? Caiu e agora corre o risco de entrar na zona do rebaixamento. Cuidado. Outro que venceu também e se manteve na terceira colocação com 38 pontos é o Fluminense. O Fluminense teve dificuldade, é verdade, mas venceu o Cuiabá por 1-0. Gol de quem? Do Cano. Chegou a 13º gol, artilheiro isolado, a 2 do Pedro Raul, que é o vice-artilheiro, tranquilo. O Fluminense não fez uma grande partida, mas fez o suficiente para 1-0, 38 pontos, a 7 do Palmeiras, distância ainda grande, mas está ali, na zona de classificação da Libertadores. Cuiabá segue na zona do rebaixamento, caiu uma posição da 17ª para a 18ª, agora é o 18º com 20 pontos. Tudo bem que está a 2 ali de Curitiba e Avaí. É uma rodada, mas faz tempo que ele não sai dali, hein? Faz tempo que não sai dali. O quarto colocado continua sendo o Furacão. Furacão do Filipão, o Atlético Paranaense, e numa vitória fantástica, hein? Uma vitória fantástica, preservando titulares também para a Libertadores nesta semana. Se não me engano, é quinta-feira. Também o Filipão, principalmente a defesa, ali só tinha o Bento, parece que de titular, preservando o jogador. Foi jogar com o Atlético, que também preservou, né? O Atlético vai ter um jogo importantíssimo com o Palmeiras, os dois pensando em Libertadores. O Igor Rabelo fez 1-0 para o Atlético, o Vitor Roque empatou, o Pavon fez seu primeiro o primeiro gol com a camisa do Atlético, o Vitor Roque empatou também, e aí no finalzinho, o Canóbio fez o 3-2. Vitória fantástica do Atlético Paranaense em cima do Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético Paranaense segue na quarta colocação com 37 pontos, né? A 8 do líder Palmeiras, enquanto o Atlético Mineiro segue fora do G6, fora da zona de Libertadores, com 32 pontos na 7ª colocação. Então, a situação dos dois continua a mesma, mas evidentemente o Cuca vai ter que fazer esse time jogar bola contra o Palmeiras, que acaba entrando como favorito na Libertadores, hein? Vamos falar então do quinto, que é o Flamengo. O Flamengo também preservando titulares para a Libertadores, com São Paulo preservando titulares para a Sul-Americana, quarta-feira com o Ceará lá em Fortaleza. Os dois times reserva, claro, o time reserva do Flamengo é muito melhor, e venceu por 2-0 no Morumbi. Gols do Lázaro e do Gabigol, que entrou no segundo tempo, com alguns outros titulares entrando no segundo tempo. O Everton Ribeiro, o Gabriel, e o Gabigol fez o segundo gol. Flamengo segue na quinta colocação com 36 pontos, 9 do Palmeiras. Sempre faço essa projeção para pensar em título, claro. E o São Paulo foi caindo. Caiu mais uma posição, agora é o 11º com 26. Ainda a 5 da zona do rebaixamento, né? Ele tem 5 da zona do rebaixamento e tem 7 para o G6. Meio de tabela, situação desconfortável do São Paulo. E fechando o G6, o Inter. Continua o Inter, apesar de tomar um atropelamento do Fortaleza. Fortaleza vem crescendo para sair da zona do rebaixamento, hein? O Romarinho foi expulso do Fortaleza no primeiro tempo, estava 0-0 o jogo. E com 1 a menos fez 3-0 em cima do Inter. Mano Menezes, que vergonha! Lucas Crispim, Hércules e Robson fizeram os gols do Fortaleza, que não saiu da zona do rebaixamento, mas ele subiu uma posição. Lembra que ele era a lanterna.
Na rodada passada foi para a 18ª colocação. Agora já é o 17º com 21, um pontinho atrás de Avaí e Curitiba. Já está ali pronto para sair. Legal essa reação do Fortaleza. Internacional, apesar da derrota, como o Galo também perdeu, ele seguiu ali no G6, sexta colocação com 33, sétimo é o Galo com 32. Quem poderia pleitear e vaga no G6 e também perdeu foi o Bragantino. O Red Bull Bragantino foi jogar em Goiânia, com o Atlético Goianiense, desesperado também na zona do rebaixamento, e o Atlético Goianiense ganhou por 2-1. Marlon Freitas e o Churin fizeram os gols do Atlético. O Luan Cândido já na reta final do jogo descontou para o Bragantino. O Bragantino segue na 8ª colocação com 30 pontos. Os mesmos 30 do Santos, mas ele tem uma vitória a mais, 8 contra 7. Então segue na 8ª colocação. E o Atlético Goianiense, apesar da vitória, segue em 19ª colocação, na mesma, com 20. Mas também a 2 pontinhos de sair. Curitiba e Avaí tem 2 pontinhos só na frente. Também está aí na iminência para poder sair. O Santos é o 9º colocado, segue na 9ª colocação, com os mesmos 30 do Bragantino, depois dessa vitória que eu falei para vocês no início, hoje por 2-1 no Curitiba. Primeiro tempo muito ruim, 0-0, sem quase chance nenhuma. Santos chutou 3 vezes sem perigo, o Curitiba uma vez só. No segundo tempo o jogo começou eletrizante, o Madison fez de cabeça, o Léo Gamalho também. Aí ficou lá e cá o jogo aberto, até que nos acréscimos no segundo tempo o Brian Angulo fez o gol do Santos. Santos 30 pontos, 9ª colocação, mais a 3 do G6. Pô, interessantíssimo para o Santos brigar por vaga por Libertadores. Tá na briga aí firme. E para o Curitiba, 15ª colocação, continua na 15ª colocação, muito preocupado com o rebaixamento. E digo mais, o Gustavo Murinigo, o técnico paraguaio, não sei não, hein? Não sei não, se não vai cair. O zum tá que ele pode cair. Veremos. O São Paulo, eu falei para vocês que perdeu do Flamengo ao 11º. O Botafogo, que também nessa rodada acabou perdendo, continua na 12ª colocação com 25 pontos. Não, o Botafogo empatou com o Ceará. O Botafogo empatou com o Ceará. O Vitor Cuesta fez do Botafogo, o Mendonça fez para o Ceará. Esse jogo foi no sábado, abrindo essa 21ª rodada. Um empate deixou ainda o Botafogo na 12ª colocação com 25 pontos e o Ceará na 14ª com os mesmos 25, mas nos critérios o Botafogo é o 12º, o Goiás, que perdeu do Palmeiras, é o 13º e o Ceará é o 14º. Os três têm 25. Também tem que tomar cuidado com a zona de rebaixamento. Então, 4 pontos. Ainda tá tranquilo, mas já são 4 pontos só, hein? Aí o Curitiba, que perdeu, é o 15º com 22 e o Avaí, que empatou com o Corinthians, é o 16º com 22. E aquilo lá, a zona do rebaixamento. Fortaleza 21, Cuiabá 20, Atlético Goianiense 20 e Juventude 16. Ou seja, Atlético Goianiense, Cuiabá e Fortaleza estão de olho em atropelar Avaí e Curitiba. Uma rodada muda tudo a zona do rebaixamento agora. Os artilheiros seguem sendo o Cano com 13, Pedro Raul com 11, Caleri Bissoli com 10 e o Mendonça do Ceará com 9. E vamos falar rapidamente da próxima rodada, que só no final de semana. Este meio de semana nós temos Libertadores de terça a sexta, Libertadores e Sul-Americana. Então no final de semana que vem temos Goiás e Avaí. Duelo do sufoco, os times que estão ali embaixo. Quem perder corre o risco até de ir para a zona do rebaixamento, hein? Esse jogo é 16h30, sábado, dia 13/8, lá em Goiânia. Goiás e Avaí. 19 horas, Corinthians e Palmeiras. Jogão. Líder contra o vice-líder. É a chance do Corinthians colar ou é a chance do Palmeiras falar o título está chegando? Jogão, sábado, 19 horas. 20h30, Cuiabá e Juventude, 2 times de zona de rebaixamento. Cuiabá, se vencer, joga em casa, pode até sair, dependendo dos resultados do Coritiba e do Avaí. 21 horas, Botafogo e Atlético Goianiense. Olha aí, o Botafogo tem 25, Atlético Goianiense tem 20. E o Botafogo vai jogar em casa. É a chance dele dar uma desgarradinha aí. No domingo nós temos 11 horas da manhã, Coritiba e Atlético. Olha o Coritiba numa situação desesperadora e o Atlético Mineiro querendo voltar para o G6. Jogo interessante. 16 horas no domingo, São Paulo e Bragantino. São Paulo 26 pronto, Bragantino 30. É a chance do São Paulo tentar colar no G6 ou se preocupar só com a zona de rebaixamento. Mesma coisa falo para o Bragantino. 16 horas também Ceará e Fortaleza. É o clássico cearense. O Ceará está numa situação confortável com 25, mas o Fortaleza tem 21. Se vence,
ele muito provavelmente pode sair da zona do rebaixamento em cima do rival. E lembrando que o Fortaleza já eliminou o rival na Copa do Brasil, né? 16 horas, Flamengo e Atlético Paranaense, outro duelo importantíssimo. Briga pelo quarto lugar. O Atlético Paranaense tem 37, é o quarto lugar. O Flamengo tem 36, é o quinto lugar. Né? Lembrando que esses dois times também se enfrentam valendo vaga na Copa do Brasil, né? Na semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 0-0 no Maracanã. 18 horas do domingo, nós temos América e Santos. América 10º com 27, Santos 9º com 30. Também é uma briga aí para se aproximar do G4. E fechando a rodada, 22ª rodada no domingo, Internacional e Fluminense, outro de duelo dia 6. Inter sexto com 33, Fluminense terceiro com 38. E claro, domingão, após a última partida, eu venho com todos os detalhes da 22ª rodada da Série A, o Brasileirão. Forte abraço a todos, até a próxima!